Meus irmãos e minhas irmãs, vivendo ainda as alegrias do Santo Natal, nós celebramos a família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E com a família de Nazaré, todas as nossas famílias, a grande família que se chama igreja, a grande família que é a nossa comunidade. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 27 de dezembro. Estamos com o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículos 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso. Ele esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu povo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, uma luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando o jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. O Messias esperado nasceu e viveu numa família, com os desafios próprios do seu tempo, como também com as alegrias. A família, meus irmãos e minhas irmãs, será sempre lugar de amor, acolhida, partilha, proximidade, lugar da presença de Deus, de sua bondade, de sua misericórdia, o que possibilita não desanimar na caminhada. A família nunca é um estorvo.
A família nunca atrapalha, pelo menos não deveria. A família é sempre um bem, porque ela é querida por Deus. A família humaniza as pessoas. É na família que se dá a experiência, então, de uma vida humanizante e santificante. O evangelho proposto para a festa de hoje, a festa da Sagrada Família, apresenta Jesus no templo. Mais do que cumprir a lei, Maria e José apresentam Jesus no templo com uma certeza. Ele é membro do povo eleito, ele pertence ao povo eleito e ao mesmo tempo, ele é de Deus, é de toda a humanidade, pertence a Deus, pertence à humanidade. Na simplicidade e na pobreza, com o sacrifício dos pobres, um par de rola ou 2 pombinhos, ele e Maria e José se submetem às exigências da lei. Na ocasião da sua apresentação, Jesus é reconhecido como consagrado de Deus. Ele resgatará Israel e toda a humanidade. Ele é o oferecido pelo Pai para toda a humanidade. Deus nos deu tudo, nos ofereceu tudo, tudo está presente no seu Filho amado. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, podemos compreender que Jesus não foi apenas um resgatado pela lei, como previa a lei, mas como aquele que a ela dava o seu pleno cumprimento. Estando na casa do seu Pai, já era capaz de perceber que das coisas dele deveria se ocupar, como recordam as primeiras palavras a respeito dele no Evangelho de Lucas. 2 personagens, naquele dia, naquele momento, estão presentes, quando José e Maria o levam ao templo. Primeiro, Simeão. O que é que se diz de Simeão? Homem justo e piedoso. Meus irmãos, dizer na Bíblia que alguém é justo é dizer que esse alguém é tudo. Olha aí. Piedoso. Não era sacerdote, não era da classe sacerdotal, mas residia no templo. Ele acolhe Jesus, ele toma Jesus nos braços. Jesus e Maria ficam felizes de ver o filho nos braços de Simeão. Acolhe Jesus com a alegria própria de todos aqueles que aguardavam a sua chegada, a chegada do Messias, o Salvador. Agora, Senhor, podes deixar o teu servo ir em paz. Podes deixar o teu servo ir em paz. Meus olhos viram a tua salvação. Meus olhos viram, contemplaram a tua salvação. Glória de Israel, glória do teu povo, glória para todos os povos. Ele será a luz para iluminar todos os povos. Aquela luz anunciada lá no Advento. Lembram-se? Com João Batista. Toda a prática do bem, da justiça, da solidariedade, do amor, do perdão, brilharão nele. A partir dele que será, como disse Simeão, um sinal de contradição. Ou seja, muitos não vão aceitá-lo. Muitos o rejeitarão. Quem o rejeitará? Aqueles que permanecem ou querem permanecer nas trevas. Depois também tem uma outra personagem, a profetisa Ana, mulher semelhante às grandes mulheres da Bíblia. De idade avançada, exercia o seu papel profético de mulher a serviço do Senhor. A serviço do Senhor. Com certeza, as palavras dirigidas aos que chegavam no templo por ocasião da apresentação do Senhor eram palavras confortadoras, palavras que inspiravam esperança, gratidão,
pela libertação de Jerusalém. E o Evangelho termina dizendo que em Nazaré da Galileia, Jesus crescia, se tornava forte, cheio de sabedoria e da graça de Deus. É assim que queremos olhar hoje para as nossas famílias, para a família maior, que é a comunidade cristã, e reconhecer que nelas está o espaço privilegiado para fazer o caminho do encontro com Deus. Que nossas famílias sejam acolhedoras, comprometidas e dispostas à partilha. Que a família seja lugar do acolhimento, da proteção, da ajuda mútua, sobretudo neste tempo de pandemia. Lugar onde se amadurece, se compreende o verdadeiro sentido da vida, se compreende o que Deus quer para nós, o que Ele está querendo nos dizer neste tempo. Desejamos a todos os nossos diocesanos, nós que estamos encerrando o mês de dezembro, não é? E a todo o nosso povo, um feliz ano novo. Lembrando mais uma vez que sem Jesus nós não podemos ou poderemos ser felizes. Feliz ano novo. E sobre todos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.